Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor para você, para o seu coração. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe essa mensagem. Escreva também nos comentários aí o que você achar interessante, que tenha ligação com a mensagem. Não fique de fora das nossas programações da igreja. Nós estamos ativos, trabalhando mais do que antes, né? Então se envolva nos ministérios, se envolva na obra do Senhor. Tem espaço para você e é um lugar onde nós estamos crescendo e nos desenvolvendo no Senhor juntos. Amém? Eu quero compartilhar uma mensagem com você nessa noite que fala um pouco sobre o temor do Senhor. Essa mensagem, parte dela e ela foi inspirada num livro do autor John Bevere, e esse livro fala sobre o temor do Senhor. E no decorrer dessa mensagem eu vou trazer para você aquilo que tem incomodado meu coração. Eu acredito que seja de extrema importância para a igreja no momento em que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar. Pai, te agradeço nessa noite mais uma vez por estar na tua presença e abençoa-nos agora, Senhor, nesse momento da ministração da tua palavra. Usa minha boca, Senhor, para que as pessoas entendam a tua mensagem, para que elas sejam, ó Pai, plenamente contempladas pelo entendimento, Senhor, espiritual e iluminação de Deus na vida delas a respeito desse texto e de tudo que nós vamos falar aqui. Que seja um momento de crescimento, aprendizagem, entendimento e vida com Deus nessa hora agora. Em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês um texto que se encontra lá em Isaías, no capítulo 33, no versículo 5 e 6. Isaías 33, versículos 5 e 6. Você pode ler comigo? Acompanhe junto comigo. Diz assim: O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu Sião de retidão e de justiça. Versículo 6. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Meus irmãos, o segredo de conhecer o Senhor na intimidade, nós comentávamos e falávamos disso há um tempo atrás. Eu tenho notado e nós temos visto que muitos perderam a intimidade com Deus nesses tempos. Muitas vezes no nosso culto presencial, onde nós estávamos lá, já enfrentávamos algumas dificuldades com relação à própria atenção das pessoas durante os momentos de devoção, de adoração e de busca do Senhor. Hoje em dia vemos uma grande dificuldade daqueles ainda que sofrem com a dificuldade de acesso, dificuldade com a rede de internet, dificuldade com os aparelhos eletrônicos, e tudo isso pode e tem roubado tempos preciosos nossos quando nós nos predispomos a começar a participar de um momento como esse, que é um momento de culto. Normalmente, às vezes, por entender que a mensagem é gravada, não nos traz essa responsabilidade de estarmos aqui não somente como ouvintes. Que você não esteja nessa noite aqui, nessa mensagem, não somente como ouvinte, mas que você seja um participante dessa mensagem. E quando nós falamos para que você acompanhe a palavra de Deus junto comigo, para que você tenha a Bíblia na sua mão, para que você ore junto comigo, é exatamente com esse objetivo, de que você entre e encontre neste momento um momento separado de intimidade entre você e o nosso Senhor. Muitas pessoas estão enfrentando grandes dificuldades dentro das suas casas, até mesmo por todos estarem dentro de casa, né? Filhos, maridos, etc. Mas é necessário que no decorrer dessa mensagem você entenda que você precisa criar algumas estratégias nesse período para que você não perca a oportunidade e não perca aquilo que o Senhor tem para falar com você nesses períodos. Amém? Esse texto que nós lemos diz que o temor do Senhor é a chave de um grande tesouro. O santo temor é a chave para o firme fundamento de Deus, irmãos, desvendando os tesouros ali da salvação, da sabedoria, do conhecimento, e juntamente com o amor do Senhor, ele compõe ali um próprio fundamento da vida. Nós não podemos verdadeiramente amar a Deus até que o temamos. Nós precisamos temer ao Senhor, e nem podemos temê-lo adequadamente até que o amemos.
Você acha que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai se manifestar no lugar onde não lhe dão a devida honra? É isso que eu quero trazer nessa noite para que você pense comigo. Levíticos no capítulo 10, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: eu mostrarei a minha santidade naqueles dias, naqueles dias aqueles que se achegam a mim, e serei glorificado de todo o povo. Eu já contei essa história para você. Nesse livro narra uma história pessoal do pastor, do evangelista, do John, e diz que ele foi pregar em uma igreja na cidade de Brasília, aqui no Brasil. Ele é um pastor americano, e ele foi pregar numa igreja na cidade de Brasília, e ele viu que algumas pessoas, quando ele entrou na igreja, estavam percorrendo, andando pela igreja, os corredores laterais da igreja, perambulando ali fora do auditório, conversando lá de fora. As pessoas não estavam prestando atenção no que era falado. E aí ele perguntou à pessoa que estava junto com ele, ao seu intérprete, né, se isso era normal, isso aqui no Brasil. E aí ele disse que às vezes é preciso pedir, por favor, para que prestem atenção. Vocês gostariam que quando vocês estivessem falando com uma pessoa, ela ignorasse você ou continuasse a falar com outra pessoa sem te dar atenção? Você gostaria de ser tratado assim? Ou quando você fosse visitar alguém na casa dele, ao tocar a campainha, tocando a campainha, a pessoa atendesse e respondesse: ah, é você de novo, entra aí. Vocês acham que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai se manifestar num lugar onde ele não recebe a devida honra e a devida reverência? Vocês acham que o Mestre de toda a criação vai falar quando a sua palavra não é respeitada? Não é respeitada ali então o bastante para que receba de você a sua atenção? Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: por fim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Na verdade, irmãos, nós precisamos entender o que tem acontecido com a igreja nesse período. Temos passado por grandes momentos difíceis, mas momentos bons, onde nós precisamos resgatar algumas coisas que acabamos de perder. Eu queria que você pensasse junto comigo. Se nós já enfrentávamos dificuldade nos cultos presenciais, aonde a atenção, aonde a devida honra deveria ser dada ao nosso Senhor, e nós agimos com algumas medidas dentro da igreja mesmo, né? Dizendo aos irmãos que tomem água somente em casos extremos, que saiam do seu lugar, que não se movimentem pelo dentro da igreja para não chamar a atenção de outras pessoas, que as crianças fiquem ao lado dos seus pais ou em um lugar separado, para que esse momento de cultuar a Deus seja um momento exclusivo na busca do Senhor e na intimidade com o Senhor. Eu não sei como tem sido a sua vida devocional e se você se concentra somente nesses momentos onde nós temos as mensagens gravadas no YouTube, para que você pare um momento do seu dia e assista. E se você só tem esses momentos de assistir essa mensagem, como você tem assistido essas mensagens e como você tem se envolvido nesse momento de adoração ao Senhor? Lógico que imagino que todas as nossas mensagens estão sendo postadas nos horários de culto. E nós perdemos essa rotina que nós tínhamos de nos apresentarmos ao Senhor diante desses momentos, como devemos nos apresentar quando estamos na igreja presencialmente. E eu digo isso para você não no sentido de colocar a sua roupa ou etc. Eu digo isso a você no sentido da sua atenção e do seu temor ao que o Senhor está pretendendo falar com você e com a tua família no momento em que você está em adoração ou assistindo uma mensagem como essa. Nós precisamos temer o Senhor. Lá no Salmo 34:9 diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glória transformadora. Antes do temor, nós precisamos entender, irmão, que a grandeza da glória de Deus, da grandeza da glória desse Deus que nós servimos. No Salmo capítulo 89, eu quero que você acompanhe comigo. Salmos capítulo 89. Salmos 89, versículos 6 e 7, diz assim: pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? 7. Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Eu vou falar de um ponto aqui com você interessante, né? Famoso, mas desconhecido. Pensa em alguém famoso.
Alguém muito famoso. Famoso lá na sua terra, lá da onde você veio. Né? Um esportista, um rei, um ator, sei lá, um cantor. Né? Se sair do meio de onde ele vive e ele for para um outro lugar, ou um outro lugar onde ele não é conhecido, né? E não for apresentado por alguém, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele não vai ser conhecido de ninguém. Né? João capítulo 1, do versículo 10 e 11, diz assim, João capítulo 1, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 1, do versículo 10 e 11, João 1, 10 e 11, diz assim, o verbo estava no mundo e o mundo não foi feito, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu e os seus não receberam. E aí o versículo 12 continua que a gente conhece muito bem. A todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu estou dizendo aqui nesse sentido, não puderam dar a ele o temor ou a reverência que ele merecia. Jesus veio à terra e os seus o rejeitaram. Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29. Abre a tua Bíblia lá comigo também. Isaías capítulo 29, versículo 13. Diz assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Ou seja, meus irmãos, reduziram a glória de Deus à glória do homem corruptível. Serviram a Deus segundo os seus próprios padrões, aquilo que eles achavam. E o primeiro ponto que eu disse é famoso, mas desconhecido. Agora o segundo B, mudando a glória de Deus para um Deus incorruptível. O grau máximo de reverência e falta de temor foi quando Jesus veio ao mundo, meus irmãos. Mas ocorreu bem antes disso a mesma coisa. Adão deu ouvidos à serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. E o salmista diz no Salmo 71, 19, quem é semelhante a ti? Adão, na vaidade da mente, reduz a Deus a um Deus a nível do homem comum. O povo de Israel, lá em Êxodo, no capítulo 32, versículo 1, nós estudamos o tabernáculo, vimos as rebeldias que o povo de Deus fez com relação a Deus. Eles substituem Deus por uma imitação temporária de Deus. No versículo 5, no Êxodo capítulo 32, fala da festa do Senhor hebraico. Ou seja, de Yehoa, Jeová ou Iavé, aquele que existe, o nome do verdadeiro Deus. Deram a um bezerro de ouro, reduziram a Deus a um bezerro de ouro, a grandeza do Senhor, a imagens finitas, como a que estavam familiarizados, como aquilo que eles já tinham visto lá no Egito, quando eles viam as imagens e os deuses de lá. Paulo escreve no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 1, quero que você abra a sua Bíblia comigo aí também, Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, no versículo 20 ao versículo 23. Romanos 1, 20 e 23. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o seu coração insensato deles se obscurece. Versículo 22. Dizendo, quem eram os sábios se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves e os quadrúpedes e os répteis. Olha só o que Paulo está dizendo. A igreja nos tempos modernos hoje está muito ligada à cultura de adoração ao homem. E isso tem muita influência com relação às redes sociais. E aí a gente olha que há uma grande busca, ou até mesmo independente da situação, e até mesmo independente do que se faça, para conseguir seguidores, para conseguir views, para conseguir gente para assistir as mensagens. Há uma disputa que acontece por aí afora, e graças a Deus que isso não me preocupa em nem um pouco.
Na verdade, assim, a preocupação é com relação ao alcance da mensagem e não em ser famoso, ser conhecido, etc. Pessoas hoje estão buscando nas redes sociais aqueles que são os mais famosos, independente, irmão, do conteúdo. Se o conteúdo dele é bom, não é isso que está em questão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, às vezes, nós estamos muito ligados a essa cultura de adoração ao homem e nós reduzimos a imagem, a glória de Deus, à imagem de meros homens. Aí dizem que Deus é o meu amigo, né? Deus é o meu amigo. As músicas que são cantadas hoje são assim. Ele entende o meu coração, mas fazem esse comentário para justificar, às vezes, atitudes que contradizem a sua aliança. O único povo que é chamado de amigo na palavra de Deus são aqueles que temem e tremem diante do Senhor. A sua palavra, a sua presença é algo que faz com que esses de fato queiram estar, estão envolvidos nesse momento. E na verdade muitos às vezes não são tão rápidos em obedecer aquilo, né? E aqueles que são chamados de amigos de Deus, eles são de fato aqueles que são rápidos em obedecer, sim, não importa o custo, obedeça ao Senhor. Alguns justificam às vezes seus divórcios, seus problemas, e dizendo assim: Deus quer que eu seja feliz, essa pessoa não está me fazendo feliz. E acredito que a sua felicidade tem uma prioridade sobre a obediência que devemos à palavra de Deus e a aliança que nós fizemos com Ele. Nós estamos totalmente enganados se pensamos assim. Porque nós concederíamos, ou melhor, porque Deus concederia uma audiência particular quando nós ignoramos já o que Ele já declarou. Você está certo mesmo, a palavra não se aplica a você. Eu quero que você seja feliz mesmo, vá em frente, e depois, se você se arrepender, eu te perdoo. É assim que a gente imagina Deus, e é assim que a gente acha que deve ser a nossa relação com o Senhor. E não, estamos errados, alguma coisa está errada, para que os outros, quanto isso não nos afeta ou não afeta. Isso acontece no pessoal e no nível geral. A glória de Deus está sendo reduzida ao nível do homem corruptível, e nós não podemos entrar nesse mesmo ciclo. Aí não entendemos como os pecados se sentem ou até mesmo acontecem passivos, às vezes em nossos bancos, em nossas igrejas, e as pessoas pecadoras sem serem convencidas dos seus pecados pela nossa pregação. Eles precisam ser convencidos dos seus pecados pela nossa pregação, e muito mais do que aquilo que a gente fala, mas da maneira como a gente vive e da maneira como a gente teme ao Senhor e ama o Senhor. Nós precisamos resgatar isso como igreja. A imagem que pregamos às vezes é do Deus Paizinho do céu, cujo tem o desejo de atender e de nos dar aquilo que nós queremos. E aí isso estimula uma obediência de vida curta, por motivos egoístas. Os pais que agem assim, eles criam filhos mimados, e que são destituídos do verdadeiro respeito e da verdadeira autoridade. Nós temos visto hoje pais que são desrespeitados pelos seus filhos. Por quê? Porque não ensinaram os seus filhos o respeito que eles lhe devem. Nós precisamos resgatar isso também, essa autoridade dos pais sobre os filhos, principalmente quando não conseguem aquilo que eles querem. E aí eles reproduzem isso que eles fazem dentro das suas casas com seus pais, com Deus, que nós chamamos de pai também. Se meu pai que está dentro de casa me trata dessa maneira, Deus também tem a obrigação de me dar aquilo que eu estou pedindo. E ai dele se não fizer isso, eu saio do caminho do Senhor e eu não quero mais saber de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos num momento atípico de igreja, mas nós não podemos perder aquilo que nós tínhamos quando nós estávamos presentes na igreja. Aqueles que se resumiam a estar na igreja, pelo menos tentavam ter intimidade com o Senhor naqueles tempos. Nós precisamos resgatar isso na nossa vida. E como nós podemos ver a reverência ser restaurada? Quando nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Prevalece a obediência se a rebelião é considerada normal. Muitos estão rebeldes contra Deus. Muitos se rebelaram contra Deus nesse tempo. Deus restaura o seu santo temor no seu povo e fará voltar para Ele, para aqueles que possam dar-lhes a verdadeira glória, a honra e ao que é digno que Ele recebe. Nós precisamos voltar a isso. Deus restaurará ali o seu santo temor, irmãos. Números capítulo 14, versículo 21 diz que: quem, porém, tão certo como eu vivo, com toda a terra se encherá da glória do Senhor.
Nós precisamos entender a grandeza de Deus, o sermão do universo. Em Êxodo 33, versículo 18, diz: mostra-me a tua glória. Quanto mais entendemos a grandeza de Deus, quanto mais eu e você nós entendemos a grandeza de Deus, maior será a nossa capacidade de temer a Deus. No Salmo 145, versículo 3. Abra sua Bíblia aí comigo. Salmo 145, versículo 3. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Agostinho, um dos maiores líderes desta era, em um seus escritos apresentavam tremendas maravilhas sobre o nosso Deus, citado por mais de 1000 anos. E uma das maiores obras chama-se A Cidade de Deus. E em seu leito de morte, aos poucos, ele morreu. Sua respiração, seu coração foram parando, até que o quarto onde ele estava se encheu de paz. De repente, ele abriu seus olhos e com o rosto brilhando, ele disse: vi o Senhor, tudo que escrevi não passa de palha. E aí então, ele partiu. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 6, 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós cantamos as mesmas palavras. E às vezes, quando nós estamos assistindo um culto como esse, uma mensagem como essa, bocejamos. E se nós não conseguimos nos concentrar dentro da igreja, quanto mais dentro da nossa casa, que nós estamos de pijama assistindo mensagem. Irmão, separe esse tempo para o Senhor. Restaure a intimidade, o temor do Senhor no momento da adoração. Restaure o temor do Senhor nos seus momentos devocionais com Deus. E aí, em volta dessas mensagens, aí o filho chama, o marido chama, a esposa chama. Às vezes eu estou assistindo numa rede na televisão, e aí eu estou olhando no celular, as redes sociais, etc. Irmão. E se eu olhar para esse texto que nós lemos, os anjos que são poderosos, que são tremendos, eles não somente cantam canções bonitas, eles só não dizem: Deus, tenho cantado esse cântico diante do teu trono por milhões de anos. E às vezes nós estamos aí 4 meses dentro de casa e as pessoas já estão cansadas de rede social, de mensagens por vídeo, e aí os anjos estão lá eternamente adorando o Senhor. O Senhor não acha que alguém poderia me substituir? Você acha que um anjo faria alguma pergunta dessa para o Senhor? Olha, eu estou cansado, pastor. O ministério tem sugado muito a minha vida. Olha, eu não tenho conseguido acompanhar as coisas nas redes sociais, mas está assistindo televisão. Olha, eu não tenho conseguido acompanhar as mensagens que vocês têm pregado no horário de culto, porque você está fazendo outra coisa que você não estava há um tempo atrás quando você estava na igreja. Você precisa resgatar o temor do Senhor nesse momento, irmão. Você precisa se concentrar nesse momento. E aí o anjo, imagina o anjo chamando, falando para o Senhor: Senhor, eu gostaria de explorar outra parte do céu. Eu gostaria de sair um pouco para tomar uma água. De jeito nenhum. Eles não desejam estar em nenhum outro lugar, senão clamando, cantando louvores diante do trono de Deus. E ainda mais agora que nós não estamos envolvidos num canto congregacional, nós não temos os louvores que nós cantávamos unidos juntos. E às vezes nós estamos com dificuldade de entender isso, irmão. Às quintas e domingos, antes da aula, eu coloco um louvor para a gente ouvir. E a gente precisa entender para que serve aquele louvor, para que a gente entre nesse espírito de adoração ao Senhor. Ah, pastor, mas é uma aula de escola dominical. É aula de escola dominical, mas nós estamos adorando o Senhor, irmão, através do ensino da palavra de Deus. Se concentre nisso, tente captar essas coisas. Para de viajar, de ficar olhando para um outro mundo. Entra para esse mundo junto com a gente. Os anjos estão lá incessantemente, incansavelmente, 24 horas por dia, por toda a eternidade, adorando o Senhor santo, santo, santo. E a gente não consegue se concentrar num momento de culto, num domingo, ou mesmo numa mensagem que tem 15, 20 minutos. A gente faz 1 milhão de coisas junto com a mensagem. Irmãos,
Pare para pensar. Você acha que Deus vai se manifestar na tua vida ou a mensagem vai falar com você se você não der a devida atenção e o temor ao Senhor? Eu não estou falando aqui de ciência humana ou até mesmo de considerações humanas e pessoais. Eu estou dizendo aqui a respeito da palavra de Deus e da devida honra que o nosso Deus merece. Deus merece ser adorado no mais alto nível de adoração que nós podemos dar a Ele. Amém, irmãos? Eles estão reagindo ao que vem, e todas as vezes que eles veem a glória do Senhor, eles gritam cada vez mais: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E os olhos deles, diante dos olhos deles cobertos, tem um relance da glória do Senhor, uma faceta diferente de Deus, e aí eles dizem glória numa dimensão maior, e aí Deus vem sendo revelado a eles. Muitos têm reclamado que não têm conseguido ouvir a voz de Deus, não têm parado um tempo para buscar a presença de Deus. É exatamente isso, porque você não tem se concentrado nesses momentos em que a palavra de Deus está sendo pregada para você. Você precisa viver o novo de Deus na tua vida, meu irmão. Eles clamavam e clamam, impressionados com a presença de Deus, chamando e clamando: Santo, 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 e se sacodem, e sacodem as estruturas do céu, dizendo: Aleluia, glória a Deus, Santo, Santo, Santo. Meu irmão, restaure a intimidade com o Senhor. Quando você estiver em momentos de ouvir uma mensagem como essa, online, louvores online, quando você coloca individualmente para você ouvir na tua casa, separe esse tempo, irmão. Vai para um lugar em silêncio, longe de conversas paralelas, longe de pessoas que podem te incomodar, te atrapalhar. Ou então estabeleça uma rotina dentro da sua casa e diga: seja firme, irmão, neste momento é o momento de culto, não me incomodem. Eu estou cultuando ao meu Deus. Ah, mas não tem jeito, pastor, meu marido, minha esposa, não sei o quê. Quando você estava na igreja, você fazia isso. Deixe claro o que você está fazendo. As pessoas não são obrigadas a adivinhar o que você está fazendo. Se você vai fazer isso sozinho, entre num lugar, a Bíblia é muito sábia, diz: entre no teu lugar secreto, no quarto lugar secreto. Fale para o teu marido, para os teus filhos: agora, se vocês não vão participar junto comigo do culto, não me incomodem. Porque o Senhor merece toda a minha atenção, o Senhor merece o meu temor, o Senhor merece o meu amor, o Senhor merece agora. Eu vou me dedicar a esse tempo de buscar ao Senhor, de ler a palavra, de ouvir uma palavra, de orar, de cantar ao Senhor. Faça isso, meu irmão. O que você está esperando para fazer isso? Põe ordem aí na tua casa, põe ordem aí e diga: agora é a hora do culto. Peça silêncio, Desligue-se de outras coisas, dedique o seu tempo ao Senhor, restaure esse temor ao Senhor, essa intimidade com o Senhor, restaure a intimidade, esse tempo com o Senhor. Esse Deus que é maravilhoso, exaltado, grande, excelso, Ele quer ouvir a tua adoração, Ele quer ouvir as tuas palavras de adoração, Ele quer ouvir como Ele ouve dos anjos lá na glória, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Se envolva comigo nessa adoração, meu irmão. Diga agora aí você mesmo na tua casa que o Senhor é santo. Ele merece toda a tua adoração, toda a tua atenção em todo momento da sua vida. Não deixe que o diabo roube isso de você. Minha irmã, larga as coisas de casa, vai primeiro ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Deixa isso para depois. Você escutou a mensagem de hoje cedo? Se nós formos e nós não estivermos preparados, a roupa vai ficar aí amassada, a casa vai ficar suja, a roupa vai ficar no varal, e nós vamos embora, um dia nós vamos embora, e não perca a oportunidade de viver esses dias adorando o seu Deus, nem que seja por 20, 30 minutos, como nós fazemos uma vez no domingo. Faça isso, meu irmão, não perca essa oportunidade. Você está na sua casa, busque o Senhor com intimidade, como nós fazíamos quando estávamos na igreja. Amém, meu irmão? Essa mensagem para você não é uma mensagem de exortação, não é uma mensagem, eu não estou bravo, nada disso. Eu só estou tentando te conscientizar de que o nosso Deus merece toda a honra. Nós precisamos temê-lo, nós precisamos amá-lo, nós precisamos ansiar por estar na presença dele. E se você tem feito isso, amém, Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais. Se você tem dedicado tempo à leitura da palavra, a ouvir mensagens, a cantar louvores ao Senhor, faça assim mesmo, porque o Senhor vai te recompensar, Ele vai se revelar a você. Quer viver um outro nível de adoração ao Senhor? Entre num nível maior de intimidade com Deus a partir de hoje. Amém? Eu quero orar por você agora, pela tua família e pela tua casa. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos agora, Senhor, e nós clamamos ao Senhor para que nós possamos, Senhor, ó Pai,
organizar a nossa vida e a nossa casa. Os tempos em que nós estamos em culto, em busca do Senhor, ó Pai, previamente agendados, Senhor, ó Pai, podemos não estarmos juntos presencialmente, mas estamos unidos numa grande corrente, num grande, ó Pai, círculo de amigos e de irmãos, buscando ao Senhor e a Tua face na mesma hora, Senhor. Que o Senhor se revele àqueles, ó Pai, que entenderam essa mensagem. Que o Senhor nos ajude a restaurar, Senhor, o nosso altar, a nossa casa. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a organizar a nossa vida, Senhor, para que possamos ter esses momentos de adoração, de busca, de entrega e de recebermos a Tua palavra como recebemos nessa noite. Abençoa este meu irmão, abençoa esta casa, esta família, abençoa esta pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, onde ele estiver, Senhor. Que ela possa, Senhor, compreender quão bom e quão agradável, Senhor, é estarmos unidos em oração, junto com os irmãos, recebendo, ó Pai, a revelação do Senhor através da Tua palavra. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua semana em nome de Jesus.